boa tarde, meu amigo ouvinte, está entrando no ar o programa Comunidade Alerta. Hoje, nesse sábado, nós queremos desde já agradecer a todos que estão aí na sintonia e também aqueles que estão nos acompanhando no programa passado. Nós estamos muito felizes pelo acompanhamento dos nossos ouvintes. Eu quero desde já agradecer a todos vocês e desejar também um bom sábado para vocês. Nós estamos hoje aqui recebendo o Dr. Márcio, que é dentista. Hoje o programa vai ser sobre a odontologia. O Dr. Márcio vai estar falando aqui e eu quero agradecer o Dr. Ricardo Mineiro, o pastor Eliakim, que é o nosso chefe aqui, que está sempre com a gente, o pastor Zé Eduardo, o Silas. Uma boa tarde a todos aí. Então eu quero também deixar aqui o meu abraço pessoal lá de Veracruz, que estão acompanhando nosso programa lá em Veracruz. E também o Vilmar, né, Silas, lá de Portugal, da cidade de Porto, o Vilmar da cidade de Porto, que está nos acompanhando também, e acompanha lá todos os dias o programa Comunidade em Alerta. Então, boa tarde, doutor Márcio. Boa tarde, Ribeiro. Boa tarde, pastor Eliakim. Boa tarde, Ribeiro. Boa tarde a todos os demais da mesa. Um privilégio, um prazer estarmos aqui com mais um programa Comunidade em Alerta e hoje com o tema odontologia, né? Muita gente aí procurando, tirando dúvidas, né? E já lembrando para os nossos ouvintes, se tiver alguma pergunta, é só ligar para a gente aqui, né? E já nós estaremos dando mais informações a respeito do nosso entrevistado, o Dr. Márcio. Então, boa tarde, doutor Ricardo Mineiro. Senhoras e senhores, caros telespectadores, aquele que nos ouve, também nos assiste via internet, quero, na pessoa do senhor presidente, senhor Ribeiro, desejar uma boa tarde ao doutor Márcio, também pastor Eliakim, aqui nosso amigo, irmão, pastor Eduardo, e também o Silas, nosso amigo sonoplasta. Sem ele, o nosso microfone fica cortado. Hoje um tema muito interessante que se trata na questão de saúde bucal. Tenho certeza que os senhores que nos ouvem nessa tarde serão privilegiados com essa informação tão nobre. E eu me sinto lisonjeado também, presidente, pela questão, porque eu tenho certeza que saio daqui hoje com o meu aperfeiçoamento na questão dessa saúde bucal, que é tão importante para as nossas crianças, para os adultos, para todos nós, seres humanos. Boa tarde, Ribeiro. Boa tarde, queridos ouvintes. É um grande privilégio estar com vocês aqui nessa tarde, recebendo o Dr. Márcio aqui. Vai ser um grande aprendizado nessa tarde de hoje. Eu creio assim. Então eu quero aqui desde já estar agradecendo ao Dr. Márcio, que hoje se deslocou lá de Arthur Alvim para estar aqui com a gente. Eu vou passar a palavra para ele, depois o pastor Eliakim encaminha toda a programação, né, pastor? Ribeiro, colegas, é uma satisfação, né? Estar aqui com vocês. Para nós, tudo uma novidade, né? Estou sentindo um passarinho fora da gaiola, né? A gente está acostumado com consultório, outro ambiente, né? A rádio é uma novidade para nós. Mas eu só tenho que agradecer a essa oportunidade de trazer o consultório para mais perto da população, né? Que eles Exatamente, isso é importante. Muito obrigado. Pastor Eliakim. Muito bem, então vamos já aqui, todo o programa hoje nós estaremos procurando desenvolver bem esse tema, esse assunto da área da saúde, né? Da área da saúde bucal. Já temos tantas áreas da saúde para nós comentarmos, para nós falarmos, tantas situações que nós estamos envolvidos no dia a dia. Temos aqui o Dr. Márcio, né, na área da odontologia. Eu sempre tive o desejo de, diante de um profissional da área da odontologia, ter esta explicação. Para vocês, profissionais da área de odontologia, o que é melhor, prevenção ou tratamento? Sempre, né? Quando a gente fala em saúde, a prevenção já não se discute mais. É o melhor caminho. E o que nós podemos entender por prevenção, doutor? É importante, porque às vezes muitas pessoas confundem tratamento com prevenção. Acha que está fazendo tratamento é prevenção. Não, tem muita coisa que podia fazer antes. Pelo menos eu acho assim. E agora nós vamos ouvir um pouco a respeito disso. Perfeito, pastor, perfeita a sua ideia.
E essa é uma preocupação que eu tive desde lá quando eu fui montar meu primeiro consultório, né? E depois eu vou até passar para vocês o logo do consultório. Lá está escrito reabilitação oral e prevenção oral, né? Então, nós temos hoje dentro do consultório a cultura, né, de passar isso para o paciente, né, paciente-cliente. Porque não é apenas numa única consulta, numa conversa de 10 minutos, que você vai conseguir embutir essa cultura na pessoa, né? Então é um processo. Então acho que o primeiro ponto é nós divulgarmos, nós orientarmos a população da sua ida periódica ao dentista. Independente se ela tem dor ou se não tem dor, se ela está com mau hálito ou não está com mau hálito. Espera aí, faz 1 ano, faz 2 anos que ninguém vê minha boca. Deixa eu ver se está acontecendo alguma coisa aqui, né? E ter esse hábito de ir no dentista, né? Para que ele, muitas das vezes, diagnósticos já doenças já bem avançadas, que o paciente nem passou pela cabeça dele que ele poderia estar tendo aquele problema ali, né? Então, e que às vezes o tratamento pode ser medicamentoso, né, doutor? Muito menos invasivo sempre. Quanto mais precoce, menos invasivo. Só para você ter um parâmetro, hoje nós temos um recurso dentro do consultório, é uma câmera intrabucal, que ela aumenta até em 24 vezes o tamanho. Então, eu consigo hoje detectar a cárie num estágio ainda reversível. Porque a cárie é assim, primeiro ela vem lá uma mancha branca, né? E depois ela vai escurecendo, depois fragiliza o dente quebra. Quando ela está nesse estágio de mancha branca, se eu detectar isso e o paciente infelizmente não consegue ter essa percepção, é muito, né, diminuto, com a câmera nós conseguimos fazer com que essa cárie regrida sem a necessidade de usar o famoso motorzinho, né, que é o terror de todo mundo. Então a gente consegue fortalecer o dente novamente naquela primeira etapa da cárie sem danificar a estrutura dental. Então é um recurso excepcional que já está na odontologia brasileira há muitos anos, mas infelizmente ainda isso não atingiu grande parte da população, né? Muito bem. O doutor Ricardo Mineiro ali. Eu quero, antes do doutor Ricardo. Na abertura já do programa, eu vi exatamente a expectativa dele no sentido de receber esclarecimentos, informações sobre a saúde bucal. E com certeza ele tem ali uma pergunta já pronto para fazer isso logo após, né? Logo após aí o Ribeiro fazer as considerações aí sobre a palavra do nosso doutor Márcio. Eu quero, antes de fazer as considerações, aqui agradecer, que já acabei de receber ligação do pessoal do Cida Casa Pintada que estão lá acompanhando, o Nelson, que tem um programa aqui em ação, o Irineu Machado, o pessoal da Recal Leste, o Reni Luiz e os seus funcionários que também está acompanhando o programa, o Irineu Paulino também, lá na Vila Mara, todo o pessoal aqui que está acompanhando, o Ivanildo, um abraço para você e para todo o pessoal aí do Cangaíba, pessoal do Cangaíba que estão todos ligados aí. Então, é isso que eu quero desde já estar agradecendo, o Joel de Veracruz, o Deno de Americana, também a sua esposa, que não perde o nosso programa, o pessoal da Vila Progresso, todos que estão acompanhando, e o pessoal lá também, meus amigos e amigas aqui do Pedro Nunes, que estão bem acompanhando o programa. Então, vou passar a palavra para o nosso amigo Dr. Ricardo Mineiro, que aí eu deixar para fazer toda a consideração no finalzinho do programa, quando terminar, né, doutor? Vamos lá, como foi bem falado no início dessa nossa entrevista nessa tarde, tema muito interessante. Gostaria de formular uma questão nessa tarde. Quero também agradecer a todos os ouvintes, a minha esposa em especial também que nos ouve nessa tarde, ao nosso amigo Ivanildo, né? Sempre é um homem fiel, está sempre com seus ouvidos atentos aí para nos ouvir. Eu gostaria de perguntar para o doutor, há cerca de alguns anos atrás, por questão de ética, a gente não vai fazer um comentário da pessoa, mas essa pessoa, em sua época, inclusive hoje ainda faz parte do governo do estado de São Paulo, ela passou por uma dificuldade na questão exatamente sobre bactéria na boca. E nessa ocasião, quando ocorreu esse fato,
Quase falei, olha, quase que escapou. O que aconteceu? Ele ficou internado, né? Passou a ser internado, porque uma bactéria, olha só para os senhores terem uma ideia da tamanha importância e assim, do privilégio que os senhores que nos ouvem nessa tarde terão de informação através de um doutor, uma pessoa formada e que tem uma experiência vasta, como foi bem dito aqui, mais de 30 anos na área. Então, com certeza, conhece de fato e de direito. E aí, nessa ocasião, ele pegou uma bactéria. Essa bactéria saiu do dente e entrou dentro da sua rede sanguínea. Olha só, presidente. E aí, ocasionando ali a internação desse homem. Passou por alguns dias no Hospital dos Políticos, né? Muito conhecido, né? A gente, Sírio-Libanês. Sírio-Libanês. Mas, pela infinita graça e misericórdia de Deus, que é o nosso protetor, trouxe aquela vida de volta. Mas assim, foi uma situação muito complexa, doutor, que essa bactéria que havia se alojado no dente passou a infectar a sua rede sanguínea. Então, gostaria que o senhor nos esclarecesse sobre essa questão. Muito obrigado. Antes de passar para o doutor, gostaria que já aproveitar, né, doutor, ele também vai fazer e já o senhor responde tudo de uma vez só, né? A minha questão já é bem mais simples, né? Porque a gente vê assim, as pessoas elas morrem de medo do famoso motorzinho, né? Algum tempo atrás eu vi uma reportagem que tinham criado um aparelho que ele fazia bem menos, quase não tinha barulho, né? E ia ajudar nessa... É o laser, né? Para que as pessoas que tem medo, né? Que às vezes a pessoa ela tem pavor daquele... Aí você acordou e era sonho. Não é verdade. Né? Esse aparelho existe. Só que assim, como ele é um aparelho mais caro, nem todos os consultórios têm condição de ter. É um laser, né? É um laser de potência, de alta potência, que consegue ter ação não só no tecido mole, mas no tecido duro, porque o dente é um tecido duro, né? É como se fosse um osso, né? Então o laser inicial que nós tínhamos na odontologia, ele agia mais em tecidos moles, né? Gengiva, língua, lábio. Né? Esse já é um laser de alta potência. Já realmente, o que você disse? O custo é quase que inviável hoje você ter um aparelho desse do seu consultório, né? Ele não é pagável, né? A população não consegue te pagar esse procedimento. Um tratamento na Zona Leste com um aparelho desse? Não. São pouquíssimos lugares em São Paulo, eu diria. Né? Mas existe outros recursos, tá? Além desse aparelho que não faz o barulho, né? Mas existem outros recursos na analgesia que realmente é indolor. Hoje é fato. Hoje você pode fazer procedimentos até muito mais invasivos do que uma própria restauração, sem a pessoa sentir nenhum tipo de dor. Os anestésicos evoluíram muito, né? Então hoje nós temos anestésicos de padrão de qualidade internacional. São tubetes de vidro, mantidos em lugares frescos, onde com meio tubete daquele, às vezes eu coloco um implante, eu tiro um dente, né? Eu perfuro o osso e consigo colocar um pino de titânio sem o paciente ter dor. Mas e depois? Depois vai tomar um remédio, aí vai depender de você, né? Tomou os remédios nas prescrições corretas, não é possível não ter dor, né? Mas quem sabe um dia nós vamos ter também um aparelhinho desse aí, todo mundo, né? É o meu sonho na odontologia. A gente sempre quer que a odontologia, né, atinja mais pessoas, né? A gente conhece pessoas que tem assim uma paura que chega a desmaiar, né? É trauma, né? Via de regra é trauma de infância. Isso é muito cultural também, né? Então quando a mãe tem lá um menino atentado que não dá sossego, o que ela fala? Menino, eu vou te levar um dentista, mas vai te dar uma injeção, hein? Pô, aí a criança já cresce com aquilo na cabeça e o dia que ela precisa ir no dentista tomar a injeção, ela vê uma pessoa de branco e aí ela já relembra lá no seu subconsciente o seu parto, a mãe com dor, sofrimento, pessoas de branco.
é um ambiente totalmente desfavorável, né? Então hoje no nosso consultório a gente já não usa branco mais. Pô, vocês são sujos? Não. Você pode ficar limpo tanto quanto com uma roupa de qualquer cor, ela não precisa ser branca, né? Então hoje nós já não usamos o branco mais no consultório, nós usamos os aventais, né, de outras cores, justamente porque o branco já tinha aquele tabu nas crianças, né? Então já uma coisa que já vem lá de infância. Fica mais colorido, né? Então, você vê, outro procedimento que também minimizou bastante isso, colega, os ansiolíticos, né? Hoje é muito comum nós passarmos ansiolítico meia hora antes, uma única dose, onde o paciente fica muito relaxado, o grau de ansiedade dele diminui bastante, o batimento cardíaco, ele entra num quadro totalmente favorável para qualquer tipo de cirurgia, menor que ela seja. Então hoje no nosso consultório, no nosso curso, é quase padrão o paciente hoje tomar um ansiolítico, sabe? Interessante isso. Então, aqui eu gostaria também de estar agradecendo o pessoal, o Silvinho, subprefeito você. de São Miguel, subprefeito, e o Ivanildo está mandando um abraço também para todos nós aqui. O Silvinho pelo trabalho que ele fez lá no Parque Cruzeiro. Então, um abração para o Silvinho, subprefeito. Pastor, o senhor. Ok, eu estou aqui também curioso para saber o que vai acontecer com a bactéria o que vai acontecer com a bactéria do Ricardo Mineiro, né? Ele está ali, né, esperando ali para saber exatamente o que acontece quando nós que não temos o sírio-libanês, né? Nós que não temos o sírio-libanês, tenhamos que passar com alguma experiência semelhante a essa. Doutora, a palavra é sua. E é muito comum, né, pastor? É muito comum. É que às vezes isso só cai um pouco mais na mídia aí quando acontece com uma pessoa mais famosa, um político, um artista. Teve uma artista também, né, que agora não me veio o nome dela, que ficou muito também na televisão, nas redes sociais, sobre a bactéria que ela adquiriu, né, de um tratamento endodôntico, né, de um dente superior. E nós já sabemos disso e vivenciamos isso no dia a dia em nossos consultórios, né? Por isso, afirma aquilo que nós tínhamos dito no início. A sua ida ao dentista sem nenhum sinais evidentes, já se sabe ser necessário. Eu não preciso ter dor, eu não preciso esperar o meu dente quebrar para que eu tenha aqui no dentista. Eu não preciso esperar ter o câncer de mama para mim fazer minha mamografia, né? Eu não preciso ter o câncer de próstata, eu tenho que fazer os exames da próstata regularmente após aos 45 anos. Se tiver história na família, 40 anos. Então, assim, odontologia é a mesma coisa. A população tem que ter o hábito de passar pelo dentista para um exame prévio, né? E aí os achados são enormes, né? Só para você ter um parâmetro, hoje a grande maioria das nossas consultas são feitas com uma radiografia panorâmica, que é uma radiografia que mostra todos os dentes. Porque via de regra a pessoa nos procura por problema de um dente, mas ela às vezes tem 2, 3 dentes que estão indo para o mesmo caminho, numa situação muito mais favorável de um tratamento menos oneroso, mais rápido, indolor. Para que você vai deixar chegar naquele ponto, né? Então hoje é comum nós fazermos uma consulta com uma radiografia panorâmica em mãos. E aí os achados de infecções, de cisto, que possam levar a essa bactéria a cair na corrente sanguínea. E hoje você vê. O grande problema, não vou arrumar briga aqui com o nosso conselho de medicina, não. Mas rapaz, é um probleminha, né? É muito comum o cirurgião dentista indicar o seu paciente para o médico. Né? Olha, dona Ciclana, você tem doença periodontal. Tem história de diabetes na família? Tenho. Olha, está intimamente relacionada a doença periodontal com a diabetes. Então, eu aconselho você me trazer um exame de glicemia. Aí o cara traz, não, mas eu não tenho diabetes, doutor. Aí, vai, a hora que ele traz, tá lá, alterado. Olha, sua diabetes está alterada, você tem que procurar seu médico. Então é muito comum isso na odontologia. O inverso, infelizmente, nós não conseguimos implementar essa cultura ainda. Então, a grande luta do nosso Conselho Regional de Odontologia é fazer com que os médicos
indique seus pacientes quando visto que ele necessita para o dentista. Um exemplo, pré-natal, né? Hoje nós já sabemos que gestante com doença periodontal tem 30% a mais de ter um parto prematuro. Então ela pode vir a ter um problema de parto prematuro, e a gente sabe que parto prematuro já é sinal de má respiração, Cuba, né? É tudo que a mãe não deseja, né? Então, evitar o parto prematuro é muito importante num pré-natal. E aí, no nosso pré-natal, nós temos 4 ultrassom colorido, de ponta cabeça, tem de tudo quanto é jeito. Mas não tem uma avaliação odontológica. Por favor, no meu pré-natal, no protocolo da minha clínica, no protocolo do meu hospital, todos os pré-natais eu quero a avaliação de um odontólogo. Se detectado que essa pessoa tem doença periodontal, tem que ser tratado, senão o feto vai ser afetado, né? Então é cultural. Então isso eu acho que ainda vai levar um tempinho, mas a nossa grande batalha é essa. Exatamente. Então, doutor, também fala um pouquinho da... Não sei se eu respondi da bactéria, que é extremamente perigoso, né? Extremamente perigoso e silenciosa. Esse que é o grande problema. É uma doença silenciosa. Os sinais e sintomas são tão discretos que é imperceptível para o paciente. Às vezes, para nós profissionais que convivemos com aquilo dia a dia, um pequeno sinal para nós já é um alerta enorme, né? Mas para a pessoa nem sempre é assim, né? Exatamente. Então, doutor, se eu falar da eco, não é ecocardiograma não, né? Obrigado, Ribeiro, pela oportunidade aí. Como eu estava dizendo para os colegas, né, a gente já está na odontologia há 30 anos, né? E quando a gente começou, querendo lá atrás um pouco, querendo fazer a faculdade de odontologia, lógico que o grande objetivo era vencer de vida, manter uma casa, família, ter condições financeiras para um padrão bom de vida. Esse é o foco de todo mundo, né? Mas nós tínhamos também lá a ideia de que nós tínhamos que também pagar um precinho por isso, né? Nós tínhamos que doar um pouquinho do nosso tempo para tentar, de uma maneira, favorecer as pessoas que não têm acesso ao nosso trabalho, né? Então, quando a gente se formou em odontologia, lá na nossa promessa lá, né? Uma das promessas era realmente doar um pouquinho do nosso tempo. E aí foi a ideia de nós montarmos a ECO, né? Que é Educação Continuada em Odontologia. Então hoje lá, ou todos os anos, né, nós costumamos ter em torno de 15, 20 dentistas que vêm lá de todo lugar aí do Brasil, né, para se aprimorar, né, para se aprimorar um pouquinho mais. E aí nós sempre tentamos estender esse trabalho que é feito toda segunda-feira para a população que realmente não tenha condições, né, não tenha condições de ter acesso a uma odontologia de qualidade, uma odontologia de um padrão, que é o padrão que a gente almeja, né? Então, muitas vezes tem pessoas, né, que questionam, falam, nossa, mas o padrão que vocês mantêm aqui, muitos consultórios particulares que cobram caríssimos não tem, né? Mas assim, esse é o nosso foco. Quando o colega vem fazer o nosso curso, é para aprender um padrão de tratamento, né? Então, existem exames preliminares, vão ter que ser feitos exames preliminares, independente se o paciente quer pagar hoje ou não, né? Nós precisamos de moldagem, nós precisamos de exames clínicos, como que a orientação que vai ser feita para o paciente é por escrito e falado, né? A prescrição médica. Então, todo o processo desde a esterilização de um material à finalização de um dente, ele tem um protocolo de tratamento. Então, quando nós recebemos colegas, cirurgião-dentistas, que já fazem todos esses procedimentos, eles vêm para aprimorar o seu protocolo de atendimento. É com um protocolo que nós conseguimos aumentar nosso índice de qualidade. Não existe outra maneira. Isso aí é a indústria, né? A indústria só consegue um nível de qualidade, um padrão de qualidade, quando ela obedece um protocolo. Então, a nossa briga, o nosso dia a dia, o nosso ensinamento, o nosso curso é um protocolo de atendimento, para que cada vez mais nós conseguimos uma excelência em tratamento, né?
E assim é ECO, Educação Continuada em Odontologia. Nós estamos aí agora há 15 anos em Arthur Alvim, no bairro de Arthur Alvim, próximo ao metrô ali. E vamos até estender, né, Ribeiro? A gente está conversando com o Ribeiro a possibilidade de nós fazermos uma palestra, né, para a população. Uma palestra onde a gente vai abrir a quem quiser ligar no WhatsApp, a agenda lá, o dia, para que a gente possa tirar algumas dúvidas que hoje tenha ficado, né? Então isso aí está aberto, se o Ribeiro assim permitir. Nós vamos convidar aí pela rádio o pessoal a fazer assistir essa palestra nossa aí, tá? Exatamente. Então, antes disso, eu gostaria de pedir para o Silas me pegar aquele papel da e-mail que está lá em cima da mesa. Faz um favor para mim, eu vou pedir o pastor Ricardo Mineiro. Não, é da e-mail que está pedindo. Nós estamos está com muito problema, uma e-mail que tem aqui perto da prefeitura. E eles estão vendo a hora de fechar por falta de aluno. Oh, meu Deus. Então, vieram aqui e pediram para fazer uma divulgação. Eu vou pedir para fazer uma divulgação. Pastor, o senhor faz para nós? Falar um pouquinho aí sobre essa questão. Muito bem. E é importante, né? Todas as vezes que nós pensamos em educação, todas as vezes que nós pensamos em orientar alguém, e quando chega um material em que envolve as nossas crianças, nós fazemos isso com muita alegria. E aqui nós temos, né, a divulgação, né, Descobrindo Talentos, né, CI Descobrindo Talentos, e uma divulgação de atividades para o nosso pessoal. Então, os nossos ouvintes fiquem atentos. Por exemplo, no dia 1º/4, né, nós já temos aqui várias atividades que estão sendo feitas, e é importante. E a maior parte das informações desse trabalho com as crianças que tem acontecido aqui na rua Torixorel, né, 14, próximo à UPA Pires do Rio. Pires do Rio, né? Atravessando a Pires do Rio. Pode conseguir exatamente informações de todas essas atividades através do telefone 41 16 93 59. Descobrindo Talentos. Olha que coisa legal, né? Exatamente. É importante sabermos que quantos talentos nós temos, né? E se isso começa pelas crianças, a coisa fica muito mais fácil. E o presente é maior, não apenas para o cidadão e a criança que vai ter a oportunidade, como para o nosso país. O nosso país está precisando disso. Novos talentos que se coloquem à disposição e que esses novos talentos sejam bons cidadãos para fazer um trabalho de excelência. Então aí, Descobrindo Talentos, através do telefone 41 16 93 59. Exatamente. Eu gostaria aqui de ressaltar, aproveitando a palavra do pastor Eliakim, e lembrar você que tem filho que precisa trabalhar, não tem onde deixar, a escola Novos Talentos, SEI Novos Talentos, está com várias vagas. Inclusive, se não conseguir, vai ter que fechar a escola, porque como é conveniada, não vai, é gratuito lá. Como é conveniada, se não tiver um valor, não conseguir o número de criança, está arriscado a ser fechada essa SEI. Então, você que tem seu filho de 2 a 4 anos, procura lá na rua Torixorel. Então, aqui é do lado da UPA, e você pode matricular seu filho, pôr seu filho para ter tempo de trabalhar. Que hoje em dia está tendo muita gente que quer trabalhar e não pode, a mãe não pode então deixar os filhos, não pode fazer, né? Então, Ricardo Mineiro. Vamos lá. Doutor Márcio, eu quero agradecer pela resposta, muito objetivo. Isso é muito importante para aqueles que nos ouvem nessa tarde. Eu gostaria também de deixar uma observação. Segundo as informações, há 5 piores alimentos que são industrializados para a saúde na questão de bucal. Qual a informação que o senhor pode nos trazer nessa tarde, questão sobre... Porque aqui fala o seguinte, fala que o salgadinho... Olha só, senhores pais, senhores responsáveis pelos seus filhos menores que nos ouvem e nos assistem nessa tarde. Olha os 5 alimentos
que prejudicam a saúde de um cidadão, de uma criança propriamente dita. Salgadinho, batata de pacote, macarrão instantâneo, salsichas e embutidos e também temperos industrializados. Então aqui 5 alimentos que prejudicam a saúde bucal. Verdade ou fake news? É verdade. Ricardo, na verdade, assim, são os conservantes, né? Então, resumindo, né? São os conservantes. Então, refrigerante, ketchup, tudo isso que te dura lá alguns bons dias na geladeira, né? E não estraga, é os conservantes. Mas a gente está refém dos conservantes, né? Lógico que é possível a gente evitar um pouco, principalmente os salgadinhos, né? Dá para evitar, sim. Mas muitas vezes a gente acaba ficando refém, né? Desse problema. E aí a gente tem que puxar a corda para o outro lado, então. Então eu tenho que realmente escovar os meus dentes 4 vezes por dia. Eu não posso mais abrir mão, porque tudo que eu como vai me prejudicar. Eu não consigo, no meu dia a dia, selecionar alguns alimentos que talvez, porventura, não venha prejudicar meus dentes. Então eu vou ter que atacar de maneira diferente, né? Eu não tenho remédio, eu tomo a vacina, né? Então, a higienização, a escovinha no bolso, uma no trabalho, uma em casa, uma na namorada, uma onde alguém achar que deva pôr. Mas nós temos que ter, né, no dia a dia, né, a escovinha e é dia a dia, porque o problema evolui muito rápido, muito rápido. Só para você ter noção, Ricardo, tem muitos clientes que vão para fazer aquelas raspagens de tártaros, né? Então, pouco tempo depois, porventura ele volta e fala: olha, fulano, você está com tártaro. Mas como? Se eu tive aqui há 3 meses atrás e você removeu tudo, né? É 72 horas. Em 72 horas nós temos a película bacteriana se calcificando. Quando ela se calcifica, é o tártaro que está grudado no dente. Aí a nossa escova não tem mais ação. Aí eu posso comprar escova nova, eu posso escovar mais vezes, calcificou. Então aí eu tenho que voltar no meu dentista para fazer a raspagem, né? Então, hoje eu não vou escovar, eu vou pro sítio, pro churrasco, esse final de semana esqueci minha escova de dente. Então esses cuidados aí, né? Porque é muito rápido. Legal, Ricardo? Muito bem. Eu sou um dos clientes assíduo e tenho que ser uma enfermidade que eu tenho, né? E eu gostaria que o doutor Ricardo o doutor Márcio, né? O Ricardo faz pergunta, né? O doutor Márcio falar sobre isso, principalmente a questão da origem. Por exemplo, eu tenho o bruxismo. Ótimo. Né? Ótimo. Esse é um problema que eu tenho e tenho que conviver com isso. Uso o aparelho noturno. O que mais se pode fazer para amenizar este problema, doutor? Excelente pergunta. Na verdade, assim, nós temos que primeiro classificar essa doença, né, o bruxismo, como uma doença multifatorial. Então não basta eu atingir um ponto que eu não vou conseguir me curar, né? Eu tenho vários fatores que me levam a desenvolver o bruxismo. Um dos fatores é o mau encaixe dos dentes. E aí, por vários motivos. Nasci assim porque minha mãe tinha os dentes tortos e eu tenho os dentes tortos, ou talvez porque eu perdi alguns dentes precoces e os outros entortaram, ou sofri um acidente. Algum motivo fez com que o encaixe dos meus dentes não fosse tão preciso. Isso é muito comum na população. A grande maioria da população não tem lá todos os dentes bem encaixados, né? Junto com isso, o nosso grande companheiro estresse, né? Então, o estresse... mas eu sou calmo. Os calmos são os estressados, né? Então, via de regra, para que eu tente chegar na cura do meu bruxismo, eu preciso fazer tratamento odontológico para pôr meus dentes numa boa oclusão. Às vezes aparelho ortodôntico, às vezes próteses, às vezes aparelhos móveis, às vezes tirar algum dente e fazer uma prótese diferente. Aí cada caso é o caso. Eu tenho que procurar melhorar a minha oclusão. Junto com isso, eu preciso do meu colega neurologista. Olha como que dentista indica paciente para o médico. É muito comum na nossa clínica, eu tenho minha esposa
A especialidade dela é DTM, disfunção temporomandibular, e o bruxismo está intimamente relacionado a essa articulação, né? Então nós temos lá dentro da clínica, minha esposa, que ela foca muito essa área, né? E via de regra ela indica os pacientes dela para tratar esse estresse, mas sim com o neurologista, medicamentoso, né? Como o tratamento medicamentoso com o neurologista é um tratamento longo, e como o tratamento de oclusão é longo, nós usamos uma placa paliativa nesse período para que eu ganhe tempo hábil, né, para tentar resolver isso de uma maneira mais definitiva. Então a placa rígida, nunca maleável, né, esse também é um grande problema que nós estamos tendo na odontologia. O nosso conselho vem tentando orientar os nossos profissionais que realmente placa de bruxismo tem que ser de resina, dura, bem balanceada na boca, né? Eu não posso usar aquelas placas de silicone para clareamento, acreditando que aquilo vai me devolver a oclusão. Pelo contrário, via de regra, o paciente usa aquilo como um chiclete. E aí o movimento se intensifica. Então, na ânsia de melhorar o problema, às vezes eu acabo agravando o problema, né? Então eu preciso passar por uma consulta com uma profissional especialista em DTM, disfunção temporomandibular. Esse é o profissional da odontologia capacitado, ou mais capacitado, a diagnosticar e tratar dessa doença bruxismo, que atinge uma grande parte da população brasileira, né? Muito mais do que a gente possa imaginar, né? E essa questão do bruxismo, doutor, por exemplo, durante a noite pode trazer, inclusive, transtornos para o seu parceiro, para a sua parceira. Sim. Porque às vezes ela é tão violenta que faz, sim. quer dizer, arranger de dentes durante a noite, provocando um ruído que diz que é terrível para quem dorme ao lado desta, né, ao lado desta pessoa. Você quer ver como que a pessoa detecta isso fácil, pastor? É muito comum a criança, as mães nos ouvindo, elas vão lembrar agora. É muito comum a criança, quando está na sua troca de dentição, ela fazer esse ranger. E aí a mãe fica desesperada e leva para o consultório. Eu falo, não tem, aqui não tem o que fazer, né? Esse é fisiológico. A criança está passando por uma fase de transição. Ela tem dentes de leite e tem dentes permanentes. Então, dentes que estão dando uma posição na articulação e dentes que estão dando uma outra posição. Até ela não passar esse período, que é o período do patinho feio, ela está sujeita a ter esse bruxismo. Mas esse bruxismo não é uma doença, as né? É fisiológico. Abertas. Agora, na fase adulta já é mais preocupante. E realmente, você comentou à noite, é mais comum sim à noite. Mas também pode-se atingir profissionais que trabalham lá no computador, no trânsito, motorista de caminhão. Então a pessoa ela tem que ser diagnosticada e alertada para que ela se policie e detecte qual é o momento em que ela está provocando aquele problema. Via de regra é à noite, mas nem sempre é à noite, né? Tem pessoas que depois dessa consulta falam, olha doutor, bem que você me falava, rapaz, eu estava lá no computador e eu peguei me mastigando, rangendo meus dentes, né? Desgastando todos os meus dentes, né? E é muito comum. E além da quebra que produz aos dentes, né? E outra coisa, ele aqui, que eu gostaria de falar para você, é a grande problema que nós estamos tendo na odontologia. É a terceira doença que está nos acometendo. Então, a doença da odontologia mais comum, doença cárie. Segunda, doença periodontal, que é os tártaros, né? E mais nada. Qual é a outra doença? É a desfração. Esse apertamento faz com que lá próximo à gengiva, lá próximo ao dente, quando ele está entrando dentro da gengiva, haja uma perda óssea, uma retração de gengiva e uma canaleta desse dente. Os dentes ficam sensíveis muitas vezes e a pessoa tem que passar por tratamento odontológico porque alguns dentes estão sendo sobrecarregados quando o bruxismo se manifesta. E aí, na pandemia, tivemos problemas terríveis. Eu tive um problema de uma cliente antiga da minha esposa. Ela trouxe a filha dela desesperada. Tudo fechado, Márcio, tudo fechado. Eu vim correndo, desculpa, mas o que aconteceu? Minha filha está aqui roendo de dor. Ninguém quer pôr a mão porque ela está grávida, né? Ela está grávida e diz que grávida não pode tratar de dente. Eu falo, não pode até o período que elas possam suportar.
Ela tá... Por causa da anestesia. A dor que ela está sentindo está prejudicando muito a gestação dela. No primeiro Seria passo, por causa da anestesia que ela não poderia tomar, seria às isso? vezes, normalmente, Mas, via de regra, quando esse problema se manifesta é porque houve o rompimento do nervo. Criou-se um abscesso, né, Ricardo? E antes que ele saísse para fora e desse todo aquele problema que você citou aí do profissional, do político, né? Ainda estava ali incubado dentro do dente, aquilo trazendo muita dor. A partir do momento que nós abrimos e drenou aquilo, o alívio tirou com a mão, né, que eles falam, né? Então, assim, é preocupante. O bruxismo, o excesso de ranger, de estresse que ela estava tendo na gestação dela, fez com que ela quase que perdesse um dente. Chegou a fazer o tratamento de canal depois, né? Deu tudo certo. Muito bem. Nós estamos aqui hoje no nosso programa Comunidade em Alerta com o profissional da odontologia, o Dr. Márcio, e ele está aqui bem perto da gente, né? Estamos aqui na Zona Leste, né? Com este programa Ensino Contínuo em Odontologia, uma coisa que está começando agora, desde o final da última década do milênio passado, né? Ele está conosco. É porque eu comecei muito novo, viu? 1991, né? Desde 1991 ele está com este programa, mas a sua clínica está localizada aqui, pertinho da gente, Arthur Alvim, Rua Dr. Campos Moura, 487, bem próximo ao metrô de Arthur Alvim. Portanto, nós temos aqui um profissional que está aqui bem perto de nós. Vocês que estão aí nos ouvindo, todas essas orientações, todas essas informações sobre a saúde bucal, poderá fazer sim uma visita e conhecer pessoalmente o Dr. Márcio lá na sua clínica. É isso, né, doutor? Um prazer. Isso aí é o nosso dia a dia, né? É o que a gente almeja mesmo. Muito bem. E eu sei que todo mundo está querendo falar, mas tem uma coisa aqui que eu não tenho como não colocar isto para o doutor falar. Nesta questão, pandemia, distanciamento, né? Perfeito. Distanciamento, uso de máscara, como fica o doutor que cuida do dente, que não tem como não tocar, não tem como não pôr a mão. Como fica essa situação nesses tempos agora, doutor? Então, pastor Ligues, é incrível, né? Eu acho que de tudo que faltou nessa pandemia, não vamos entrar em méritos, mas foi orientação, esclarecimento da população. Eu acho que de todos os grandes problemas que nós tivemos, esse foi o maior. Eu não parei nem um dia sequer. No nosso consultório foi proibido de trabalhar durante uma semana ou 10 dias. Nós ficávamos no WhatsApp e o cliente nosso de 30 anos que tivesse algum problema de urgência, eu não ia deixar de atender ele, mesmo afringindo as regras, né? E foi isso que nós fizemos. Poucos, graças a Deus, poucas pessoas precisaram, mas nós estávamos lá quando eles mais precisavam. Eu acho que era o meu papel. De portas fechadas, mas atendendo. E aí, graças a Deus, em pouco tempo o governo enxergou que nós poderíamos atender as urgências e emergências. E aí nos permitiram abrir as portas. Foi o que nós fizemos. Então, na verdade, assim, por que, Márcio, essa teimosia em continuar atendendo? Primeiro porque a população precisa, né? Não é... Ninguém vai no dentista por luxo, né? É necessidade. E depois que os cuidados que nós já havíamos vindo tomar nesses 30 anos não nos fez mudar em nada, pastor, nada. A necessidade de lavar a mão, a necessidade de pôr luva, a necessidade de usar uma máscara, a necessidade de usar uma roupa que não seja a mesma que eu saia na rua, a necessidade de a minha secretária limpar o ambiente em que eu vou atender essa pessoa. Isso sempre acontecia já, né, doutor? Não mudou nada. Não tem o que mudar. Não tinha. Né? Nós tratamos de pessoas com enfermidades que já afligiu muita população. Vocês lembram lá em 81 o HIV? E quantas pessoas soropositivas nós não convivemos no dia a dia, nem sabemos que eles não têm. Então, os cuidados que nós temos no nosso consultório não é para o A, B, C, gordo, magro, alto, baixo, é pro paciente. E os cuidados que nós já
tínhamos, já vínhamos exercendo, era talvez um pouco mais do que eles pediam para que nós fizéssemos no vírus da Covid. Um padrão de excelência, né, Então doutor? não tem lógica as coisas. Estamos quase chegando no final, sabe que nós temos tempo limitado. Eu vou passar a palavra ao doutor Ricardo Mineiro e depois vamos terminar as considerações. Tá certo. Eu quero parabenizar o doutor Márcio, muito bacana, né? Na verdade é um bate-papo, né, pastor Liaquim? Sim. Mas é um bate-papo informal. Eu tenho certeza que os senhores ouvintes têm aprendido muito, como nós também estamos absorvendo essa informação tão pertinente para a nossa vida no cotidiano. Também quero registrar aqui a minha esposa, né? Quando o pastor Liaquim fez o comentário, a minha esposa ouviu e ela disse assim, olha, e o doutor respondeu, ela disse, esse é o problema que eu tenho. E vale ressaltar, e olha só, e vale ressaltar que assim, na verdade começou com uma dor de ouvido, né? E a grosso modo, ela falou, olha, vamos marcar, passar no médico para ver o que está acontecendo. Mas é muito bacana quando você se encontra como profissional, doutor, igual o senhor, acredito eu, pelas manifestação das ideias, né? E aquele profissional, uma médica, ela disse, não, olha, examinou o ouvido, lado direito, lado esquerdo, e percebeu que de fato havia um ATM, né? ATM. Era um desvio monocular. Uma disfunção da articulação. A articulação chama-se temporomandibular. Então, e passou a ocasionar dores e chegou próximo ao ouvido. Então, Não, assim, chega na cabeça, coluna. Olha só. Né, no dorso aqui. Tem pessoas que não dormem. sim, mas assim, o que a gente quer registrar nessa tarde, né, aos senhores ouvintes, a importância do bom profissional, né? A pessoa que tem essa sensibilidade, né, pastor Eduardo, de poder absorver essa informação do seu paciente ali, desenvolver o seu diagnóstico. Então, quero aqui registrar em nome da comunidade, o senhor presidente, o pastor Eliaquim também, e parabenizar e agradecer a vinda do senhor aqui, viu? Em nome da sociedade, né? Acredito que a sua participação hoje nos trouxe muita informação importante a todos nós. Então, deixo aqui os meus agradecimentos como cidadão e que Deus possa abençoar a todos nessa tarde. Bom, minha pergunta é sobre uma bola que o senhor já levantou, né? Sobre diabéticos, né? Por exemplo, assim, eu sou diabético. E qual o conselho, assim, de tempos que um diabético necessita de estar visitando um consultório? Eu sei que tem que ser pelo menos umas 2 vezes por ano, 3 vezes, né? Não, foi ótima pergunta. pergunta. Mas às vezes o diabético, ele vai se deixando levar, não consegue controlar o seu diabetes, fala assim, não vou no dentista porque Ótima vai deixando pergunta. passar. Ótima né? pergunta, pastor. Qual o conselho que o senhor daria para essas pessoas? A gente fala que parece que junto com a diabetes vem a teimosia, né? O paciente diabético, ele veste a carapuça. Ô, rapazinho teimoso. Mas eu diria para você que a gente não vai ficar engessado, né? Não existe um período que sirva para todos, né? Na prática, você vai ter que ter o controle do seu periodonto, da carne, do ossinho que fica ao redor do dente. Então, como eu falei lá atrás, existe uma doença cárie que dá no dente. Existe uma segunda doença chamada periodontal que não é no dente. Ele fica na carne e no osso que fica ao redor do dente, né? Então, nós temos que constantemente estar com isso aí isento do tártaro. Ele é o grande vilão. Então, nós sabemos que a periodontia, a doença periodontal, está intimamente relacionada com a diabetes. Eu tenho que ter o controle periodontal. Quanto tempo eu preciso ir no dentista para ter o controle periodontal? Às vezes o João tem que ir a cada 3 meses, rapaz. Mas tem lá a Dona Maria que se orienta e parece que ela vem depois de 1 ano e a coisa tá que uma beleza. Então, cada paciente, na última consulta, o profissional tem que avaliar quanto tempo que eu posso deixar esse rapazinho solto, né? Daqui 3 meses eu preciso que ele volte, daqui 6 meses, daqui 1 ano, né? Então o tratamento periodontal, ele com a diabetes, ele não é feito um único tratamento. Quem tem diabetes sabe que
vai levar ela pro resto da vida, né? Então nós vamos controlar a diabetes. Considerações finais, doutor, o nosso tempo acabou. Doença perinatal, vamos controlar ela. E aí o profissional que determina, ok? Então, eu quero agradecer ao doutor Márcio e depois à disposição dele o dia que quiser voltar para completar, que ele não fala. Ele não falou de implante, né? Não, mas é que o assunto é muito vasto, né? Não, muito exatamente. vasto, então fica à disposição e ao critério Muito obrigado, do doutor Ribeiro. Márcio. Que quiser, o dia que quiser voltar, a gente é só agendar e a gente vai estar aqui recebendo essas orientações. Então, agradecer a todos, um abraço e até o próximo sábado, se Deus quiser. Doutor Márcio, despedida. Obrigado por todos aí, pela atenção. E com certeza o convite já está aceito. Vamos vir assim que possível aí, né? Muito bem, eu já passei o endereço para vocês lá do consultório do Dr. Márcio e você também pode adotar o telefone para poder ligar e marcar uma consulta. 22 17 61 16. Olha, 22 17 61 16. O Dr. Márcio estará à disposição de vocês. Obrigado. Doutor, já se pediu? Não, eu quero agradecer ao Dr. Márcio pela presença, pelos esclarecimentos e esperamos a próxima vez para a gente cutucar um pouquinho mais. Depois eu vou lá. Se Deus quiser. Obrigado a todos, um abraço, um bom fim de semana. Obrigado, doutor Márcio. E estamos aqui de volta no próximo sábado, levando para você o que é a melhor informação. Tchau, um abraço a todos. Se Deus quiser, estaremos de volta aqui no próximo sábado.